Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma peça bem bacana, tá? Que é o tapete pé do vaso do nosso jogo de banheiro folha. É uma peça bem legal aí pra a gente compor aí mais uma peça do nosso jogo. Eu já tenho bastante peça já disponível aí. E para quem quiser acessar as outras peças, eu vou estar deixando no primeiro comentário fixado o link de todas as peças que está disponível. A aulinha de hoje é do tapete pé do vaso. O meu tapete, pessoal, desde a pontinha lá do encaixe até o finalzinho, ficou medindo 52 centímetros e de largura 50. O peso foi 270 gramas, tá? Isso foi a medida dele. E coloquei minha etiqueta da M2 Personal Laser. Pessoal, se vocês quiserem adquirir etiqueta, letreiros, vai ter todas as informações na descrição do vídeo, tá bom? A aulinha de hoje é dele. Eu espero muito que vocês gostem, pessoal. Se vocês estão gostando das peças aqui do canal, peço a vocês aquela força, compartilhe, deixe um comentário para mim, deixe um joinha que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Para quem quiser acessar as outras peças, é só ir no primeiro comentário que vocês vão encontrar o link da aula. Agora eu vou deixar vocês com a videoaula de mais essa peça. Na linha de hoje, vou estar utilizando aqui os fios da Teste Piratininga, ó. Eu vou estar utilizando aqui, ó, o fio na cor Chantilly, tá? Fio número 6, é um fio 100% agudão, na cor Chantilly. Vou utilizar esse verde maravilhoso, ó. Esse daqui é o verde musgo, fio número 6, esse cone é de 800 gramas, tá? E vou utilizar uma sobrinha que eu tenho aqui do barbante peça na cor branco, pessoal. Todos esses fios são fios número 6 e vocês encontram esses fios na loja do Barbantes e Linha Piratininga, que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o contato da loja para vocês. A agulha que eu vou estar utilizando é a 3,5 milímetros. Vamos lá para o nosso passo a passo. Pessoal, antes da gente começar, vocês cortem um pedaço do fio e reservem para depois a gente não ter que cortar o fio da peça, tá? Agora eu vou pegar aqui, ó, o meu fio verde musgo. Eu vou iniciar aqui, pessoal, vou fazer uma laçadinha, vou puxar o fio. Agora eu vou fazer correntinhas aqui, ó. Não apertem muito esse início aqui, ó. Eu vou fazer uma laçada, vou puxar. Essa primeira correntinha eu posso apertar que eu não vou usar ela. Agora, a partir dessa, não apertem. Eu vou fazer o total de 29 correntes aqui pra gente iniciar a peça. Vou trabalhar minhas 29 correntes e já volto. Trabalhado 29 correntes, pessoal, agora eu pego uma laçada e vou pular 1, 2, 3, venho na quarta corrente e trabalho um ponto alto. Com essa correntinha, com essa alcinha, eu já fico com 2 pontos. Venho na próxima corrente e trabalho um ponto alto. Na próxima corrente, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E eu vou preenchendo aqui, ó, fazendo um pontinho alto sobre cada corrente. Ao contar com essa alcinha, eu tenho que contornar 25 correntinhas. Vai ficar com 25 pontos. E tem que sobrar uma correntinha aqui bem no finalzinho, aí eu volto. Pronto, pessoal, fiz 25 pontos ao contar com essa corrente. Aqui sobrou mais, pessoal, sobrou 2 correntinhas, mas não tem nada. É até melhor para não repuxar. Eu vou vir nessa corrente aqui, ó, e vou fazer aqui o total de 6 pontos, tudo nessa correntinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Observe, ó, que a que sobrou até some, tá? É até melhor para poder não ficar muito ruim da gente trabalhar. Agora, vocês podem até esconder, ó. Eu venho aqui, ó, trabalhei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Eu venho no primeiro ponto aqui, ó, trabalho um pontinho alto no primeiro ponto aqui da minha lateral, ó. Pegando na alcinha dele. Vou aqui no próximo ponto, ó, trabalho um pontinho alto também, pegando na alcinha do ponto. No próximo, ó, pegando na alcinha, trabalho um pontinho. Ó, sobraram 2 correntinhas, pessoal, foi até bom pra gente trabalhar, ó. E a gente praticamente, ó, sumiu a correntinha que sobrou, tá bom? Aqui a gente vai trabalhando, ó, pode esconder até o fio aqui, se vocês não quiserem arrematar com nozinho. Eu vou trabalhar um pontinho alto sobre
cada alcinha dessa aqui, ó, até eu chegar nas correntinhas aqui que eu iniciei nessa alcinha. Trabalho em ponto sobre ponto, eu volto pra fazer o último aqui com vocês. Pronto, pessoal, eu trabalhei ponto sobre ponto, aqui eu tenho aquela correntinha que vale como um pontinho. Vou pegar uma laçada e vou vir dentro da primeira correntinha dela aqui, ó, e vou trabalhar um pontinho alto. Vocês têm que deixar isso bastante retinho assim, ó. Agora, pessoal, eu vou fazer duas correntes e eu vou virar a minha peça do lado avesso. E aqui eu vou trabalhar novamente, ó, um ponto sobre cada ponto que eu tenho. Eu vou trabalhando assim até a gente chegar naqueles 6 pontos que a gente fez aqui dentro, ó. Trabalho em ponto sobre ponto da lateral, aí eu volto. Prontinho, pessoal, eu trabalhei ponto sobre ponto, ó. O próximo ponto à frente já é o primeiro ponto dos 6 pontos. Eu venho nele e vou fazer 2 pontos em cima dele. No próximo, eu trabalho 2 pontos sobre o mesmo pontinho. No próximo ponto, eu trabalho 2 pontos. No próximo, eu trabalho 2 pontos. No próximo ponto, eu trabalho 2 pontos. E no ponto ó de número 6, que é o último, eu trabalho 2 pontos. Na primeira carreira, dentro dessa alcinha, eu tinha 6 pontos. Aqui eu já fiquei com 12. Fiz 2 pontos para cada um. Agora, eu vou seguir aqui, ó, com ponto sobre ponto da minha lateral. Ao contar desse pontinho, eu vou contornar, a gente fica com 25 pontos. Trabalhando ponto sobre ponto, faço de vocês, eu volto para fazer o último com vocês, vamos lá. Pronto, pessoal, trabalhei ponto sobre ponto, ó. Cheguei aqui para mostrar para vocês, vocês têm que lembrar de trabalhar o último pontinho em cima dessa correntinha aqui, ó, para não faltar nenhum ponto. Aqui, ó, o total ficou 25 pontos na lateral e 12 pontos na parte oval. Agora, eu vou fazer 2 correntes e vou virar a minha peça. Eu vou vir no próximo ponto, trabalho um pontinho alto. No próximo, meu segundo ponto e no próximo, meu terceiro. Eu faço uma corrente, eu vou pular um pontinho e agora, novamente, eu vou fazer um bloquinho. Um ponto, o segundo, o terceiro ponto e o quarto. Fiz o grupinho, faço uma corrente. Eu pulo um pontinho e vou no próximo, e vou fazer um ponto alto, o segundo ponto, o terceiro ponto e o quarto. Aqui eu tô trabalhando grupinhos de 4 pontos separado por uma corrente. E vou seguindo uma corrente, eu pulo um pontinho e vou no próximo. Trabalho um ponto, o segundo, o terceiro ponto e o quarto. Uma corrente, novamente pulo um ponto e vou trabalhar a sequência dos 4 pontos, cada um em um pontinho alto de base. Aqui, pessoal, ó, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos na minha base. Aqui, pessoal, eu fiz uma corrente, eu pulo o pontinho que sobrou da lateral e vim em cima dos 2 pontos que tá junto. No primeiro, eu trabalho um pontinho e no segundo, eu trabalho outro. Faço uma corrente, eu não pulo ponto, eu venho no ponto seguinte. Trabalho um ponto e no próximo outro ponto. Uma corrente, eu venho no próximo ponto. Trabalho um pontinho e no próximo outro ponto. Eu vou fazendo assim, grupinhos de 2 pontos separado por uma corrente até eu ficar com 6 grupinhos. E vou seguindo a uma corrente, eu venho no próximo ponto. Trabalho um ponto e no próximo outro ponto. Uma corrente, venho no ponto seguinte, não pulo ponto, trabalho um ponto e no próximo outro ponto. Uma corrente, observe que sobrou os 2 pontinhos aqui, ó. Eu trabalho um ponto sobre cada um. Aqui, pessoal, os meus grupinhos da parte oval ficou em cima daqueles aumentos, daqueles 12 pontos. Ele dá uma repuxada, mas depois fica normal, tá? Uma corrente, eu pulo o primeiro pontinho da lateral, vou para o próximo e vou começar a sequência. Um ponto, no próximo segundo, o terceiro ponto e o quarto. Uma corrente de espaço, eu pulo um pontinho e vou no próximo e vou repetir. Um ponto, o segundo ponto e o terceiro. E no próximo, o último, que é o quarto ponto. Uma corrente, pula um e vai no próximo.
e repete um ponto alto, o segundo e o terceiro. E no próximo, o meu quarto. Uma corrente, pulo um ponto e novamente faço 4 pontos, cada um em um ponto alto de base. Uma corrente, eu pulo um pontinho, vou no próximo e faço aqui, ó, sobrou 4 pontinhos, eu faço um ponto sobre cada um, ó. O meu último é aqui na correntinha, ó. Se o de vocês não deu certo, é porque vocês em alguma carreira pulou a correntinha. 2 correntes, eu viro a minha peça e aqui, pessoal, eu vou trabalhar bloquinho sobre bloquinho, ó, ponto sobre ponto. Eu faço uma corrente, vou no próximo bloquinho e trabalho ponto sobre ponto desse bloquinho. Uma corrente, vou no próximo e trabalho ponto sobre ponto. E assim, ó, trabalhando ponto sobre ponto separado por uma corrente, vocês vão contornar os 5 grupinhos, aí eu volto para fazer a parte oval. Prontinho, pessoal, trabalhei bloco sobre bloco separado por uma corrente. Agora, eu vou fazer uma corrente e vem para os bloquinhos da parte oval, ó. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto, e no segundo ponto, eu vou fazer 2 pontos no mesmo pontinho de base. Uma corrente, eu pulo para o segundo grupinho. No primeiro ponto, eu trabalho um ponto, e no segundo, eu trabalho 2 pontos no mesmo ponto de base. Uma corrente, pulo para o próximo grupinho. No primeiro ponto, eu faço 1 e no último, sempre 2. Todas as carreiras vai ter esse aumento, pessoal, aumentando a quantidade de bloquinhos aqui, ó. A quantidade de pontos nos blocos. Uma corrente, vou no próximo. No primeiro ponto, eu faço 1 e no segundo, 2 pontos. Uma corrente, vou no próximo. No primeiro, um ponto e no segundo, 2. Uma corrente, cheguei no último grupinho. No primeiro, eu trabalho 1 e no último, 2 pontos no mesmo ponto de base. E assim, eu fiquei com 6 grupinhos, com 3 pontos em cada um. Uma corrente, cheguei na lateral, eu vou trabalhar aqui, ó, ponto alto sobre cada ponto alto do meu bloquinho. Uma corrente, vou no próximo, trabalho ponto sobre ponto do bloquinho de novo. Uma corrente e já vou contornar todos os grupinhos até chegar no último, eu volto para fazer o último pontinho com vocês. Prontinho, pessoal, fiz aqui, ó, ponto sobre ponto, separado por uma corrente os blocos. Cheguei aqui, ó, voltei para fazer o último pontinho com vocês, ó. Ficando aqui com 4 pontos no último grupinho, ó. Feito isso, pessoal, 2 correntes, novamente viro a peça e vou trabalhar ponto sobre ponto de novo nos bloquinhos. Sempre com uma corrente de espaço, eu vou para o próximo grupinho e trabalho ponto sobre ponto. Uma corrente de espaço, vou para o próximo grupinho e trabalho ponto sobre ponto. E assim, vocês vão fazer, contornar os 5 grupinhos, aí eu volto. Pronto, pessoal, fiz aqui, ó, bloco sobre bloco, cheguei na parte oval. Uma corrente, pessoal, eu vou seguir o aumento sempre no último ponto alto. Vocês observem que quando a gente vira, o aumento vem pro primeiro ponto, né? Mas é assim mesmo, ó. Eu vou vir aqui, ó, e vou trabalhar na mesma sequência. Trabalho no primeiro 1, no segundo ponto e trabalho no último 2 pontinhos. Vai meio que intercalando, ó. Um aumento vai ficar desse lado e o outro daquele. É bom que não entorta a peça. Uma corrente, vou no próximo. Ponto sobre ponto. E no último, meu aumento. 2 pontinhos junto no mesmo ponto de base. Não importa que lado eu esteja. Sempre eu vou caminhar ponto sobre ponto e no último, o meu aumento, tá? Quando eu virar, esse aumento, ele vem pro primeiro ponto, é a mesma coisa. Eu sempre vou caminhar ponto sobre ponto e vou no último ponto, tá? No sentido que eu tô trabalhando, fazer o aumento. E vou seguindo, pessoal, uma corrente, ó, vou no próximo. Trabalho ponto sobre ponto até chegar no último ponto aqui do motivo. Trabalho 2 pontinhos no mesmo ponto de base. Uma corrente, sigo para o próximo. Vou repetir, ponto sobre ponto. E no último, 2 pontos juntos.
Vai ficar essa carreira com 6 grupinhos com 4 pontos em cada um. Feito o grupinho, pessoal, uma corrente, vou para o próximo, vou seguir. Ponto sobre ponto. E no último, o meu aumento com 2 pontos no mesmo pontinho de base. Uma corrente, vou para o último grupo. Trabalho ponto sobre ponto. E no meu último, o meu aumento com 2 pontos no mesmo pontinho de base. Fiquei com 6 grupinhos com 4 pontos em cada um. Sigo com uma corrente e a lateral, pessoal, vai ser, ó, ponto sobre ponto em cada grupinho que eu tenho aqui, ó. Faço uma corrente, sigo para o próximo grupo e trabalho ponto sobre ponto. Pessoal, desculpa aí, os cachorros tá latindo aqui na rua, tá? Aqui, ó, uma corrente e já vou contornar os grupinhos, ponto sobre ponto, separado por uma corrente, ponto sobre ponto, uma corrente, ponto sobre ponto. Aí eu volto para fazer o último grupo com vocês. Pronto, pessoal, contornei os grupinhos da parte da lateral, ó, vou vir no último aqui que é as correntinhas e vou fazer um ponto alto. Ó o meu como tá retinho, pessoal, ó. Agora, eu vou fazer só mais essa carreirinha. 2 correntes e a lateral vai ser a mesma coisa. Eu vou trabalhar bloquinho sobre bloquinho, ó. Faço uma corrente, sigo para o próximo grupinho. Trabalho ponto sobre ponto nos grupinhos, ó. Uma corrente e já vou contornar todos os grupinhos até chegar no último aqui, aí eu volto. Pronto, pessoal, trabalhei bloco sobre bloco separado por uma corrente. Cheguei aqui na parte oval, ó. Quando eu viro a peça, o aumento vem pro primeiro ponto, tá bom, ó? Aí vocês façam uma corrente e vai continuar trabalhando normal, ó. Na parte oval sempre vai ser ponto sobre ponto. Quando eu chegar no último, eu trabalho o aumento. Faço 2 pontos juntos. Não importa o lado que o aumento ficar. Vocês sempre tem que fazer ponto sobre ponto e trabalhar no último ponto, tá? No sentido que vocês estão trabalhando. Não importa se da carreira anterior tá aqui ou tá aqui, mas sempre continuar. Uma corrente, vou no próximo. Trabalho aqui, ó, ponto sobre ponto e eu vou caminhando até o último. Chegou no último, trabalho 2 pontos no mesmo pontinho de base. Ó, tá vendo? Da carreira anterior que eu fiz, ó, era o último, ele veio pra cá. Porque a gente vira uma corrente, vou no próximo. Vou repetir, ponto sobre ponto. Essa carreira vai ficar com 5 pontos em cada motivinho desse, ó, no último aumento. Uma corrente, vou no próximo. Novamente, ponto sobre ponto. E no último, o nosso aumento. 2 pontos no mesmo pontinho de base. Uma corrente, vou no próximo, ponto sobre ponto, e no nosso último, o nosso aumento. 2 pontos no mesmo pontinho de base. Não importa o lado que você estiver, sempre o aumento vai ser no último ponto, tá? Uma corrente, cheguei no próximo motivinho, ponto sobre ponto, e no último, 2 juntos. Trabalho uma corrente e já venho para minha lateral trabalhar ponto sobre ponto dos bloquinhos, ó. Aí eu faço uma corrente e já vou contornar o outro grupinho. Uma corrente, contorno o próximo. E vocês vão fazer toda a lateral até chegar no último aqui, aí eu volto. Pessoal, trabalhei todo o contorno, ponto sobre ponto, venho no meu último e trabalho um ponto alto. E agora, pessoal, só vai ser uma repetição. Eu já trabalhei 4 carreirinhas com vocês. Eu vou repetir por mais 2 carreiras nessa mesma sequência. Bloco sobre bloco separado por uma corrente, os blocos. E aqui, ó, sempre ponto sobre ponto. E sempre no último, não importa o lado que o aumento ficar, vocês sempre vai no último ponto e aumenta ele. Sempre no último ponto. Eu já trabalhei 1, 2, 3, 4. Eu vou trabalhar a 5ª e a 6ª carreira. Vai ficar o total aqui de 6 carreiras. Se o vaso de vocês for mais largo, é só aumentar a quantidade, tá? Eu vou trabalhar mais 2 carreirinhas nessa mesma sequência, repetindo ao contar desse bloquinho
até as 2 carreirinhas que eu ainda vou fazer, vai ficar o total de 6 carreiras na base. E se vocês precisarem de uma base maior, é só aumentar as carreiras. Eu vou trabalhar por mais 2 carreiras e já volto para vocês verem. Prontinho, pessoal, concluí aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas. E aqui, ó, na parte oval, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos em cada motivo desse. Aqui, ó, eu vou medir aqui pra vocês verem. Aqui, pessoal, ó, o meu tá com 20 centímetros, pra mim é o suficiente, tá? Mas se vocês quiserem mais largo, é só aumentar a quantidade de carreiras. Agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, as alcinhas pra fazer o encaixe. Finalizado esse grupinho, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, até eu ficar com um total de 22 correntinhas, aí eu volto. Prontinho, pessoal, trabalhei o total de 22 correntes, agora eu viro aqui, ó, e deixo aqui a correntinha, ó, do lado avesso também, ó. Vou tentar pegar aqui, ó. Eu vou pegar uma laçada, vou tentar trabalhar do lado avesso, porque aqui eu virei a peça, ó. Eu vou pegar uma laçada, ó, e vou contar aqui, ó. Não tem jeito, ó. Vou pular 1, 2, 3. Na quarta corrente, observe que eu tô trabalhando aqui do lado avesso, ó, da correntinha. Trabalho um pontinho alto. Dentro da próxima corrente, ó, trabalho outro pontinho alto. E na próxima corrente, trabalho outro ponto alto. Fiz um bloquinho de 4 pontos, contando com essa alcinha. Uma corrente, eu pulo aqui, ó, uma correntinha e vou na próxima, ó. Tá vendo que eu tô virando ela do lado avesso, ó? Trabalho um ponto alto. Na próxima corrente, trabalho o segundo pontinho alto. Na próxima, o terceiro. E na próxima, o quarto ponto. Uma corrente, eu pulo uma correntinha e vou na próxima e novamente vou fazer o meu grupinho aqui, ó. Eu pulo um e vou na próxima. Trabalho um ponto. O segundo ponto, o terceiro e o quarto pontinho, ó. Sempre tô virando ela do lado avesso, ó. Tá vendo, ó? Uma corrente, eu viro, ó. Eu pulo uma correntinha e vou na próxima. Vou repetir um pontinho. Na próxima corrente, o segundo ponto. Na próxima correntinha, ó, o terceiro. E na próxima correntinha aqui, ó, o quarto pontinho. Uma corrente, observe que sobrou aqui, ó, deixa eu virar. Sobrou só uma correntinha de espaço. Pode ter torcido, pessoal, mas, ó, pula ela e vem aqui em cima do primeiro ponto do grupinho. Trabalha um ponto, no próximo segundo, no próximo terceiro e no próximo quarto ponto. Aqui, ó, a gente trabalhou a alcinha para fazer o encaixe, tá vendo? E agora, a gente vai seguir aqui, ó, uma corrente, e para cada bloquinho, eu vou fazer ponto sobre ponto. Separado por uma corrente, vou contornar todos os grupinhos. Na parte oval, eu volto para fazer o primeiro motivo aqui com vocês. Prontinho, ó, fiz bloquinho sobre bloquinho. Na parte oval, pessoal, vai ser uma corrente e a gente vai continuar a mesma sequência. Eu vou fazer ponto sobre ponto e sempre no último pontinho, ó, eu vou fazer o aumento, vai continuar na mesma sequência. Ó, chegou no último, faz 2 pontos no mesmo pontinho de base aqui, ó. Faço uma corrente e já sigo com a mesma repetição em todos os motivos. Terminou, uma correntinha, vem contornar os bloquinhos da parte da lateral. Vocês vão vir até esse grupinho aqui, ó, porque esse último eu tenho que fazer com vocês que vai ser diferente. Vamos lá. Pronto, pessoal, fiz todo o contorninho aqui, ó, contornei os bloquinhos, deixei só esse grupinho aqui sem fazer. Por quê? Vocês lembram que eu pedi pra vocês reservar um pedacinho do fio? Então, eu vou vir aqui, ó, é a primeira corrente, venho na segunda de baixo pra cima e vou introduzir esse fiozinho aqui fazendo um nozinho assim, ó. Um nozinho bem firme e deixo um pedacinho pra gente arrematar depois pra prender. Feito isso, eu vou puxar esse fiozinho aqui, ó, e vou trabalhar aqui, ó, 1, 2, 3,
4, 5. Eu vou fazer o total de 20 correntinhas. Façam aí eu volto. Pronto, pessoal, ó, fiz aqui 20 correntes, eu vou fazer mais uma aqui no final, deu total de 21. E vou puxar aqui, porque essa daqui a gente vai cobrir com um pontinho alto aqui em cima, a gente não conta com ela. Fiz o total de 21, tá? Eu vou fazer uma corrente e vou contornar, deixa eu desmaçar aqui que soltou. Uma corrente e vou contornar esse grupinho. Um ponto no primeiro ponto, um ponto no segundo, um ponto alto no terceiro. No quarto ponto, pessoal, eu vou pegar, ó, pegando em cima dessa correntinha aqui, ó. Deixa eu tentar pegar aqui, ó. Não pegou. Ó, fiz ponto sobre ponto. Essa última correntinha, então, aqui vai sobrar, então, eu vou apertar ela, tá? Ó, pra não sobrar. Aqui eu vou fazer uma corrente. Eu vou pular a primeira que eu inseri, venho na segunda aqui, ó, e vou trabalhar um pontinho alto. Na próxima corrente, o segundo ponto. Na próxima corrente, o terceiro. Na próxima corrente, o quarto ponto. Faço uma corrente. Eu pulo uma correntinha na base e venho na próxima e novamente vou fazer os grupinhos. Um ponto. O segundo. O terceiro. E o quarto. Uma corrente, pula um pontinho e vai no próximo e vai novamente fazer os grupinhos. 4 pontos, cada um em uma correntinha aqui na base. Faço uma corrente, eu pulo uma correntinha e venho na próxima e novamente, ó, faço um pontinho, o segundo ponto, o terceiro, e na minha última correntinha aqui, ó, o meu quarto pontinho. Eu faço uma corrente, e aqui, pessoal, já vou cortar esse fio, porque a gente vai trocar de cor. Aqui, ó, eu já trabalhei a estrutura aqui da nossa peça. Vamos lá. Agora, pessoal, eu vou vir aqui, ó, com fio branco, coloquei a peça do lado certo, tá, ó. Eu vou enrolar 2 vezes aqui na minha agulha e venho aqui, ó, em cima dessa correntinha que é meu primeiro ponto alto. E vou fazer um ponto alto falso. Tiro 2 e tiro 2. Venho no próximo ponto, trabalho um ponto. No próximo, outro ponto. Vou trabalhar ponto sobre ponto. Aqui no espacinho, ó, de uma corrente, eu trabalho um pontinho alto. Aqui eu venho, trabalho ponto sobre ponto de novo. No espaço de uma corrente, eu trabalho um pontinho alto. No bloquinho, sempre vai ser ponto sobre ponto. No espaço de uma corrente, eu trabalho um pontinho alto. No bloquinho, a gente só vai contornar, pessoal, um ponto alto sobre cada ponto do nosso bloquinho. Aqui eu já tô chegando na base, ó, no espaço de corrente, um pontinho alto. Cheguei no primeiro bloquinho da base, faço ponto sobre ponto. No espacinho de uma corrente, um pontinho de novo. E assim, vocês vão contornar toda a lateral. Um ponto alto sobre cada ponto do bloco e um ponto alto no espaço de corrente. Eu vou voltar aqui, ó, nesse pontinho alto desse último bloco. Vamos lá. Aqui eu fui contornando, ó, um ponto alto sobre cada ponto do bloquinho e um ponto alto sobre cada espaço de corrente. Eu fiquei com a carreirinha toda de ponto cheio. Chegado aqui na parte oval, eu venho no espacinho de corrente e trabalho um ponto. Agora, o nosso aumento vai vir por centro de cada motivo. Eu vou vir no primeiro ponto, trabalho um ponto. No segundo, um ponto. No terceiro, um ponto. Na altura do quarto ponto, eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Depois do aumento, eu sigo aqui, ó, com um pontinho alto sobre cada ponto que eu tenho. No espaço de uma corrente, eu trabalho um pontinho alto. Cheguei novamente aqui, ó. Vou trabalhar no primeiro ponto, um ponto. No segundo, um ponto. No terceiro, um ponto. No meu quarto ponto, eu faço 2 pontos juntos no mesmo ponto de base.
Depois do aumento, eu sigo com um ponto alto sobre cada ponto. No espaço de correntinha, eu trabalho um ponto alto. E assim, pessoal, vocês vão contornar até chegar no último motivinho aqui, aí eu volto. Pronto, pessoal, fiz aqui toda a parte oval, sempre no quarto ponto, o aumento, no espaço de correntinha, um ponto. Aqui na lateral, pessoal, eu vou fazer a mesma coisa, para cada espaço de corrente, um ponto. Sobre cada ponto do bloquinho, eu vou trabalhar um pontinho alto sobre cada ponto. No espaço de uma corrente, um pontinho. E assim, pessoal, eu vou trabalhar até chegar no último pontinho aqui desse bloquinho, aí eu volto. Pronto, pessoal, fui trabalhando ponto sobre ponto até o último pontinho alto aqui, ó. Fiz um ponto, uma correntinha que eu já cortei o fio. Agora, eu vou vir do lado certo de novo, vou vir desse lado aqui, ó, e vou pegar o fio na cor chantilly pra gente trabalhar. Agora, pessoal, eu vou pegar o fio chantilly, coloquei aqui do lado certo, ó, pra não trabalhar o lado avesso. Enrolo o fio 2 vezes na minha agulha. Eu venho no primeiro pontinho alto aqui, ó, em cima dele. Vou puxar o fio, vou tirar 2 alcinhas e tiro mais 2. Pego uma laçada, vou pular 2 pontos e venho no terceiro. Trabalho um pontinho alto. Agora, esse primeiro ponto X, eu vou fazer 3 correntes. Pego uma laçada e pego essas 2 alcinhas aqui e vou fazer um ponto alto, formando o primeiro ponto X. Enrolo o fio 2 vezes e venho aqui no mesmo espacinho. Puxo, aí eu tiro só 2 alcinhas. Enrolo o fio, pulo 2 pontos, vou no próximo. Puxo. Agora, eu vou tirando de 2 em 2 laçadas, ó. Tiro 2, tiro 2, tiro 2 alcinhas e tiro 2. Agora, eu faço 2 correntes, esse aqui foi porque foi o primeiro, fiz 2 correntes, pego essas 2 alcinhas e trabalho um ponto alto aqui. Enrolo o fio 2 vezes, venho no mesmo espaço que eu trabalhei o último ponto, puxo. Aí, eu tiro 2 alcinhas só. Aí, eu pego outra laçada, pulo 2 pontos e vou no próximo. Puxo o fio. Agora, eu vou tirando, ó, de 2 em 2, em 2 laçadinhas até ficar uma. Faço 2 correntes, pego uma laçada, pego essas 2 alcinhas aqui e faço um pontinho alto, formando o ponto X. Enrolo o fio 2 vezes, venho no mesmo espacinho desse ponto, ó, puxo e tiro 2 alcinhas da minha agulha. Pego uma laçada de novo, eu pulo 2 pontos, vou no próximo, puxo o fio. Agora, eu vou tirando, ó, de 2 alcinhas, de 2, ó, de 2 em 2. 2 correntes, pego essas 2 alças, ponto alto, formando o ponto X. Enrolo o fio 2 vezes, venho no mesmo espaço. Puxo o fio. Tiro essas 2 alcinhas primeira, aí eu pego novamente uma laçada, eu pulo 2 e vou no próximo, puxo. Aí, eu vou tirando, ó, de 2 laçadas, de 2, de 2 e de 2. Faço 2 correntes, pego aqui essa alcinha e faço um ponto alto, ficando com um ponto X. Enrolo o fio 2 vezes, venho no mesmo espaço, puxo. Só tiro essas 2 primeiras. Pego uma laçada, eu pulo 2 pontos, vou no próximo, puxo. Agora, eu vou tirando de 2 em 2, em 2 alcinhas e 2. 2 correntes para formar o ponto X, pego essas 2 alcinhas e faço um ponto alto. Enrolo o fio 2 vezes e no mesmo espaço eu puxo. Tiro só 2 alças. Pego uma laçada, pulo 2 e venho no próximo. Agora, eu vou tirando de 2 em 2 alcinhas, 2 e 2. Faço 2 correntes, sempre pego essas 2 alcinhas e faço um pontinho alto. Olha o tanto que eu fiz, pessoal. E essa vai ser a sequência, pessoal, tanto na lateral, vocês vão vir aqui na parte oval aqui, ó, depois vai subir aqui, ó, até chegar aqui no finalzinho. Não tem erro. Terminou o ponto X, enrola 2 vezes na agulha, vem no mesmo intervalo que trabalhou o último ponto, aí puxa o fio, aí pega uma laçada, tira 2 alcinhas só, aí pega outra laçada, pula 2 pontos e vai no próximo, puxa o fio. Aí, vai tirando de 2 em 2 laçadas, ó, até ficar uma. 2 correntes, deixa eu pegar aqui que soltou o fiozinho, ó. 2 correntes, pega uma laçada, aí pega essas 2 alcinhas aqui, ó, e faz o pontinho alto, formando o ponto X. E assim, pessoal, vocês vão fazer até chegar aqui. Se precisar de adaptar alguma coisa, eu volto e faço aqui com vocês. Vamos lá.
Prontinho, pessoal, voltei aqui, ó, trabalhei toda a extensão, daquela mesma repetição que eu iniciei aqui com vocês, eu vim trabalhando até chegar aqui. Eu voltei faltando 3 pontos X, porque sobrou 3 pontinhos. Eu vou enrolar o fio 2 vezes, venho aqui, ó, vou puxar o fio. Tiro 2 alcinhas, vou pegar uma laçada. Esse ponto X, eu vou pular 1, 2, 3, e vou vir no quarto pontinho aqui, ó. Vou pular 3 e venho no quarto. Puxo. Tiro 2 alcinhas, tiro 2 e tiro 2. Vou fazer 2 correntes. Pego aqui essa alcinha e faço o meu ponto alto. Laço 2 vezes, venho aqui nesse espacinho, ó, puxo o fio, tiro 2 laçadinhas. Pego uma laçada, agora eu vou pular 2 pontos, venho no próximo e faço o ponto X. Tiro 2, tiro 2, tiro 2 e tiro 2. Faço 2 correntes, pego aqui essa alcinha e faço um pontinho alto. Enrolo o fio 2 vezes, venho aqui, ó, puxo, tiro as 2 alcinhas. Pego uma laçada, ó, pulo 2, venho no último pontinho. Puxo o fio, agora eu vou tirando de 2 em 2 alcinhas. Faço 2 correntes e venho aqui, ó, e faço um ponto alto aqui. Uma corrente e já cortei o fio. Aqui, pessoal, nesse pontinho X aqui, ó, eu tive que pular 3 pontinhos, tá? Eu tô pulando 2, nele eu tive que pular um pontinho a mais, aí bateu certinho. Tinha sobrado, eu falei 3, não, sobrou só um pontinho mesmo, ó, tá? Nesse eu pulei 3. Nesse eu pulei 3 pontinhos, que 2 é de espaço e um pontinho é o que sobrou. Fiquei com um total, pessoal, de 49 pontos Vs. Agora, a gente vai para a próxima carreira. Ponto V não, pessoal, ponto X. Quando vocês me veem chamando ponto V, ignorem, tá? É ponto X. Ó, eu vou vir com fio branco, vou enrolar 2 vezes. E aqui, pessoal, em cima desse pontinho, dessas correntinhas, ó, eu vou introduzir em cima da corrente mesmo. Vou puxar, vou tirar 2 alcinhas e tiro mais 2. Eu volto aqui dentro e vou trabalhar outro pontinho alto aqui. Vou vir aqui, ó, entre um ponto X e o outro, vou trabalhar um ponto alto. Dentro do ponto X, agora eu vou trabalhar 2 pontinhos. Eu fiz esse aqui em cima para ficar retinho. Entre um ponto X, eu trabalho um pontinho. Dentro do ponto X, eu trabalho 2. Entre um ponto X e o outro aqui, ó, um pontinho. Se eu pegar aqui que soltou. Dentro do ponto X, eu trabalho 2 pontos. E nesse espacinho entre o ponto X e o outro, eu faço um pontinho. E assim vai ser nossa lateral, pessoal, até você chegar na altura desse ponto X que tá aqui em cima. Eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos X, contornando assim, aí eu volto. Pronto, pessoal, contornei aqui, ó, 15 pontos X assim. Aqui, ó, parei entre um ponto X e o outro com um pontinho alto. Agora, nos pontos X da parte oval, eu vou fazer 3 pontos dentro dele. E entre um ponto X e o outro, eu vou fazer um pontinho. Novamente aqui, ó. Dentro do ponto X, 3 pontos, porque eu tô na parte oval. Entre um ponto X e o outro, um ponto. Dentro do ponto X, 3 pontos. Entre um ponto X e o outro, eu trabalho um ponto. E assim, pessoal, eu vou contornar 19 pontos X aqui na minha parte oval, aí eu volto. Pronto, pessoal, contornei 19 pontos X na minha parte oval, sobraram 15 aqui de novo. A partir de agora, ó, vou vir entre um ponto X e o outro, eu trabalho um ponto alto. Dentro do ponto X, são 2 pontos agora. Entre um ponto X e o outro, um ponto. Dentro do ponto X, 2 pontos. E entre um ponto X e o outro, um pontinho. Eu vou contornar até ficar faltando um ponto X, o último aqui, ó, pra finalizar, aí eu volto. Pronto, pessoal, contornei todos os vezinhos, ó, os pontos X, voltei só faltando um. Esse daqui eu vou fazer igual ao outro lado. Um ponto alto dentro do ponto X e um ponto alto em cima desse ponto aqui do ponto X. Faço uma corrente e aqui, novamente, eu vou cortar o meu fio. Porque agora eu vou vir com fio verde pra gente fazer a estrutura das folhinhas. Vamos lá.
O fio branco, pessoal, vou vir com o fio verde musgo, vou fazer 2 laçadinhas. Eu venho nesse primeiro ponto aqui, ó, vou puxar o fio e vou fazer um ponto alto falso. Tiro 2 e tiro 2. Soltou aqui, vou pegar novamente. Eu venho, puxo o fiozinho aqui, ó, tiro 2 e tiro 2. Agora, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, até eu ficar com um total de 7 pontos. Cada um é um ponto alto de base. Trabalhei 7 pontos, eu faço uma corrente, eu pulo um pontinho e vou no próximo. Trabalho uma sequência de novo de 7 pontos, cada um em um ponto alto de base. Uma corrente, eu pulo um pontinho e vou no próximo, trabalho a sequência dos 7 pontos, cada um em um ponto alto de base de novo. Uma corrente, eu pulo um ponto e vou no próximo, trabalho 7 pontos. E aqui, pessoal, vai ser essa repetição. Eu não vou contar os bloquinhos, eu vou contar os espacinhos. Eu tenho que ir trabalhando 7 pontos, pulando um ponto separado por uma corrente, até eu completar 6 espacinhos assim. Eu já tenho 1, 2 e 3. Eu vou fazer até completar 6 espaços, aí eu volto. Pronto, pessoal, eu fui trabalhando 7 pontos separado por uma corrente, pulando um pontinho entre um bloco e o outro. Eu fui trabalhando, ó, eu completei um espacinho, 2, 3, 4, 5, 6 espaços. A partir de agora, eu não pulo ponto, ó. Eu fiz os 6 pontinhos, os 7 pontos, perdão. Eu faço uma corrente e venho no ponto seguinte aqui, ó. E novamente aqui eu trabalho o total de 7 pontos, cada um em um ponto alto de base. Faço uma corrente, venho no ponto seguinte e novamente 7 pontos. Uma corrente, eu venho no pontinho seguinte, sem espaço de pular ponto, e novamente trabalho 7 pontos. Uma corrente de espaço, venho no ponto seguinte e novamente 7 pontos. Na parte oval, pessoal, eu não vou pular ponto. Só que a gente vai ter os espacinhos e eu vou contar eles, ó. Eu já fiz um espaço sem pular, 2 e 3 e tô no quarto. Eu preciso contornar assim, 7 pontos, separado por uma corrente, sem pular ponto, 7 pontos. Uma corrente, 7 pontos, sem pular pontinho, eu preciso trabalhar 9 espacinhos assim. Eu já fiz um espaço sem pular, 2, 3, eu vou completar os 9 e já volto. Pronto, pessoal, contornei a parte oval, ó, bloquinhos de 7 pontos, separado por uma corrente, sem pular ponto entre um bloco e o outro. Eu tenho um espacinho sem pular ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 espaços. Agora aqui, ó, eu vou fazer uma corrente, eu pulo um pontinho e vou no próximo, vou trabalhar 7 pontos, cada um em um ponto alto de base. Uma corrente, eu pulo um pontinho e vou no próximo, trabalho 7 pontos de novo. Uma corrente, pulo um ponto, 7 pontos.
Uma corrente, pula um, vai no próximo 7 pontos. E assim vocês vão fazer até chegar aqui no finalzinho, eu volto para fazer o último com vocês. 7 pontos, uma corrente, pula um ponto, 7 pontos. Pronto, pessoal, vim fazendo a sequência. Aqui eu vou fazer uma correntinha, eu vou pular um pontinho, venho no próximo. Vou fazer um ponto alto, o segundo, o terceiro. No quarto ponto, eu vou fazer 2 pontinhos juntos, ó, porque faltou um pontinho alto. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo, o sexto. E no próximo, o sétimo ponto. Nessa carreira inteira, só teve essa adaptação, pessoal, tá bom? E eu fiquei com um total de 22 grupinhos aqui na minha base. Agora, pessoal, eu vou fazer 2 correntes. Vou virar minha peça. E aqui eu vou trabalhar um pontinho alto sobre cada um até eu ficar com 5 pontos. Fiquei com 5 pontos, eu vou fazer uma corrente. Aqui sobrou 2 pontinhos, eu pulo um e venho para o último e trabalho um ponto alto. Uma corrente, eu vou para o primeiro ponto do próximo grupo e trabalho um ponto. Uma corrente, eu pulo um ponto e vou no próximo. Trabalho um ponto alto. No próximo, meu segundo ponto e no próximo, meu terceiro. Esses grupinhos aqui ficam um pouquinho diferente, tá? Uma corrente, aqui sobra 2, eu venho aqui, ó, pro último ponto, trabalho um pontinho, uma corrente. Já pulo para o próximo grupinho, trabalho um ponto alto, uma corrente. Eu pulo um ponto e vou no próximo. Aqui, ó, eu faço os 3 pontinhos, cada um em um ponto alto de base. Uma corrente, pulo para o último ponto do bloquinho, um ponto alto. A gente vai ficar, pessoal, com um bloquinho intercalado por 3 espacinhos. Cada bloco de 7 pontos da carreira anterior, ele vai ter um espaço, 3 pontos e um espaço. Entre um bloquinho e o outro vai ter um espaço, ó. E vou seguindo. Uma corrente, eu pulo para o próximo ponto aqui e faço um pontinho alto. Uma corrente. Pulo um ponto e vou no próximo. Aqui eu trabalho os 3 pontinhos, cada um em um ponto alto de base. Uma corrente, eu pulo aqui para o último ponto do bloquinho, faço um pontinho alto. Uma corrente. Eu venho aqui para o próximo grupinho de 7. No primeiro ponto, eu trabalho um pontinho. Uma corrente. Eu pulo um pontinho e venho no próximo. Aqui eu trabalho os 3 pontinhos altos. Cada um em um ponto alto de base. Uma corrente, no bloquinho sobrou 2 pontos, eu venho no último e trabalho um ponto alto. Uma corrente, eu pulo para o próximo grupinho de 7, venho no primeiro ponto e trabalho um pontinho. Uma corrente, eu pulo um ponto e vou no próximo. Trabalho um ponto, o segundo e o terceiro. Uma corrente, no bloquinho sobrou 2 pontos, eu pulo um e vou no próximo ponto alto. Uma corrente, eu pulo já para o próximo ponto do próximo bloco, faço um ponto. Uma corrente, eu pulo um pontinho e vou no próximo, faço um ponto alto. No próximo, meu segundo e no próximo, meu terceiro. É só isso, pessoal. Se vocês observarem, a gente sempre fica com um bloquinho intercalado por 3 pontos. E cada grupinho de 7 fica com espaço, um bloco, um espaço. Entre um grupinho e outro, tem espaço sobre espaço. Já entrei aqui na minha parte oval, só vou fazer um pouquinho para vocês verem que é a mesma coisa. Apesar que a gente não pulou ponto, mas é a mesma coisa, ó. Fiz o bloquinho, uma corrente. Sobraram 2 pontos, eu pulo um e venho para o próximo. Faço um pontinho alto. Uma corrente, eu pulo para o próximo grupinho com um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto e vou no próximo. Trabalho um ponto alto, o segundo ponto e o terceiro. Uma corrente, sobraram 2 pontinhos, eu pulo um e venho para o próximo, trabalho um pontinho alto. Uma corrente, aqui eu já pulo para o próximo grupinho aqui e trabalho um pontinho alto. Uma corrente. Eu pulo um ponto e vou no próximo, aqui eu trabalho meu bloquinho de 3 pontos, cada um em um pontinho alto de base. Uma corrente, sobraram 2 pontos, aqui eu pulo um e vou para o próximo, trabalho um ponto alto. Uma corrente. Se eu pegar aqui, esse ponto ficou feio.
Uma corrente, ó, já pulo para o próximo grupinho e vou repetir. No primeiro ponto eu faço um ponto. Uma corrente, eu pulo um ponto, vou no próximo. Trabalho um ponto alto, no próximo meu segundo e no próximo meu terceiro. E com essa sequência, pessoal, vocês vão trabalhar até chegar aqui no finalzinho, ó. Aí eu volto para fazer o último bloquinho com vocês. É só vocês observar. Sempre vai trabalhar um bloco intercalado por 3 espaços. Um bloco intercalado por 3 espaços. E cada bloco de 7 fica um espaço, um bloco, um espaço. Para pular para o próximo bloquinho, vai ficar espaço sobre espaço, e aqui eu já repito. Vocês vão trabalhar até chegar aqui, eu volto para fazer o último espacinho com vocês, o último bloquinho, perdão. Pronto, pessoal, trabalhei toda aquela sequência, eu cheguei aqui, ó, vou fazer uma corrente, eu venho no primeiro ponto alto do último bloquinho, faço um ponto. Uma corrente, eu pulo um pontinho, vou no próximo, e aqui eu vou finalizar, ó, fazendo ponto sobre ponto. Fica com 5 pontos igualzinho o outro lado. Agora, eu vou subir 2 correntes, vou virar minha peça e tudo que eu vou fazer é repetir o que eu fiz na carreira anterior, é só um contorno. Aonde tem ponto alto, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, pessoal. Onde tem espacinho, eu vou fazer espacinho, que é uma corrente e ponto sobre ponto. Uma corrente e ponto sobre ponto. Uma corrente, cheguei no bloquinho, trabalho um ponto sobre cada ponto do meu bloquinho. Uma corrente, cheguei aqui no espacinho, vou trabalhar ponto sobre ponto separado por uma corrente, ó. Uma corrente, cheguei no bloquinho, faço ponto sobre ponto. Uma corrente, venho no ponto alto, um ponto alto. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente, cheguei no bloquinho, trabalho um ponto sobre cada ponto do bloquinho. E só vai ser isso mesmo, pessoal. Vou contornar toda a carreira assim, tanto na lateral quanto na parte oval. Bloco sobre bloco, uma corrente onde tem correntinha e ponto sobre ponto. Até você chegar aqui, ó. Ó, fez o bloquinho. Aí, aqui na frente eu tenho a correntinha, eu faço uma corrente e faço ponto sobre ponto. Uma corrente, ponto sobre ponto. Uma corrente e ponto alto sobre cada ponto do meu bloquinho. E assim, tanto na lateral quanto na parte oval, vocês vão fazer até chegar lá do outro lado, aí eu volto. Pronto, pessoal, fiz toda a sequência, ó, bloco sobre bloco, espaço sobre espaço. Agora dá pra vocês verem direitinho. Chegado aqui, fiz espaço sobre espaço, uma corrente, vou terminar aqui, ó, trabalhando um pontinho alto sobre cada ponto que eu tenho. No último, faço um ponto alto. Uma corrente, e aqui, ó, a gente já pode cortar o fio, que eu vou vir com o fio na cor chantilly. Vamos lá. Pessoal, eu coloquei o meu tapete do lado certo, tá, ó. Agora, eu vou vir com fio chantilly, vou fazer só um pouquinho das folhinhas e vocês vão trabalhar em toda a extensão, porque tanto aqui, ó, na lateral quanto na parte oval a mesma coisa. Eu vou enrolar o fio 2 vezes, venho no primeiro ponto aqui, ó, e nessa carreirinha eu vou fazer ponto sobre ponto. Tiro duas, venho aqui, ó, e trabalho um pontinho alto sobre cada um, sem pular nenhum ponto. Feito isso, agora eu trabalho 2 correntes e venho nesse primeiro espacinho aqui, ó. Eu puxo o fio uma vez, deixa eu pegar aqui que soltou. Eu puxo o fio uma vez, 2 vezes. Agora, eu venho nesse espacinho aqui embaixo. Pego uma laçada, venho aqui, ó, puxo o fio uma e 2 vezes. Agora, eu venho nesse primeiro aqui, ó, pego uma laçadinha, venho aqui embaixo. Puxo o fio uma e 2 vezes. Agora, eu venho nesse daqui, ó, pego uma laçadinha, venho aqui, ó, e puxo o fio 2 vezes. Eu venho nesse que fica bem escondidinho aqui, ó, e laço o fio 2 vezes também, vou deixando tudo na minha agulha. Agora, eu pego uma laçadinha e vou tirando, deixando só 2 alcinhas aqui, ó. Agora, eu pego uma laçada e tiro essas 2. Faço 2 correntes e venho aqui, pessoal, ó,
trabalho um pontinho alto sobre cada ponto. Duas correntes, venho nesse espacinho e vou laçar o fio, ó, uma e duas vezes. Agora, eu venho no espaço de baixo, pego uma laçada e venho aqui, ó. Puxo o fio uma vez e duas, e vou deixando na agulha. Venho no primeiro espaço aqui da carreirinha de 7. Puxo o fio uma e duas vezes. Agora, eu venho nesse espacinho aqui, pessoal, ó. Puxo o fio uma e duas vezes. Agora, eu venho no último, que sempre se esconde, ó. Puxo o fio uma e duas vezes. Agora, eu pego uma laçadinha e vou tirando elas, ó, de uma por uma, até ficar duas aqui na minha agulha, ó. Eu pego uma laçada, tiro essas duas. Faço duas correntes, pulo para o bloquinho e trabalho aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto do bloquinho. Às vezes, essa daqui, pessoal, fica um pouquinho amassadinha, a gente vai puxando, ó. E vou seguindo. Com duas correntes. No próximo espacinho, eu vou repetir. Venho no primeiro espaço, puxo o fio uma vez e duas, como se eu fosse fazer um ponto puff. Venho no de baixo, puxo o fio uma e duas vezes. Agora, eu venho aqui no primeiro aqui, ó. Pego uma laçada, venho aqui, ó. Puxo o fio uma e duas vezes. Não apertem o ponto, o segredo é não apertar. Venho aqui agora, puxo o fio uma e duas vezes. Venho no último espacinho. Puxo o fio duas vezes também, ó. Agora, eu pego o fio que vem do novelo e vou passando aqui, ó, bem devagar por dentro. Dou uma arrumadinha, tiro essas duas alcinhas, faço duas correntes, já sigo aqui, ó, para o próximo bloco e faço ponto sobre ponto. Ficando com as folhinhas assim, ó. Vocês dão uma ajeitadinha. Faço duas correntes, vou repetir, pessoal, venho nesse espacinho. Puxo o fio aqui, ó, uma vez e duas vezes. Deixo na agulha. Agora, venho aqui. Puxo uma e duas. Deixo na agulha. Pego uma laçada, venho no primeiro aqui, ó. Puxo o fio uma e duas vezes. Agora, eu venho aqui, ó. Puxo o fio novamente, uma e duas vezes. Venho no último aqui, ó. Puxo o fio duas vezes e vou deixando tudo na minha agulha. Agora, pessoal, eu pego uma laçadinha e vou passando por dentro de todos, deixando só duas aqui, ó. Agora, eu tiro essas duas, faço duas correntes e novamente aqui eu trabalho um pontinho alto sobre cada ponto. Faço duas correntes e já vou seguir com essa repetição em todo o nosso trabalho, ó. Fez ponto sobre ponto, duas correntes, venho aqui, ó. Puxo o fio uma vez, duas vezes. Agora, eu venho aqui embaixo, pego uma laçada, puxo aqui duas laçadinhas, ó, e vou deixando na minha agulha. Pego uma laçada, venho aqui embaixo, puxo o fio uma e duas vezes. Agora, eu venho aqui, ó, puxo o fio uma e duas vezes. Agora, eu venho nesse espacinho que sempre se esconde, eu não pode esquecer dele. Puxo o fio duas vezes. Dou uma ajeitadinha, ó, eu pego uma laçada e vou tirando aqui, deixo só duas. Deixo as duas, aí eu tiro as duas. Faço duas correntes, no bloquinho sempre vai ser ponto sobre ponto. E vocês vão fazer assim toda a extensão da peça, até quando ficar faltando a última folhinha aqui, aí eu volto e faço com vocês. Agora, vocês vão ajeitando, ó. Eu vou trabalhar assim, até chegar faltando, lá no finalzinho, faltando uma folhinha, aí eu volto. Prontinho, pessoal, fiz todas as folhinhas, ó, dei uma repuxada aqui, tá? Voltei pra fazer a última folhinha com vocês. Aqui eu vou, ó, fazer ponto sobre ponto no bloquinho. Vou fazer minhas duas correntes e venho aqui, ó, e vou fazer a última folhinha. Venho aqui no primeiro espaço, puxo duas laçadas. Venho agora aqui, ó, puxo mais duas laçadinhas, deixo tudo na agulha. Agora, venho nesse primeiro espacinho aqui. Vou puxar duas laçadas de novo. Uma e duas laçadas. Vou deixando, ó.
Agora, eu venho aqui do outro lado aqui, ó. O espacinho se escondeu, ó. Puxo uma e duas, e agora eu venho no último espacinho. Puxo mais 2 alcinhas. Agora, eu vou tirando, ó, até ficar com 2 alcinhas na agulha. Tiro as 2 alcinhas, faço 2 correntes, e aqui pra finalizar, eu vou fazer ponto alto sobre cada ponto que eu tenho. Prontinho, pessoal. Fiquei com um total de 21 folhinhas ao longo da minha peça. Para a próxima carreira, pessoal, eu vou subir 2 correntes. Eu vou fazer do lado avesso. Quem não quiser fazer o bico do lado avesso, só é cortar o fio e inserir aqui desse lado, ó. Vou virar. Vou trabalhar aqui, ó, para cada ponto que eu tenho, eu vou trabalhar um pontinho alto. No espaço aqui de 2 correntinhas aqui na folhinha, eu vou fazer 2 pontos. Aqui, pessoal, dentro da folhinha, nesse espacinho, eu vou fazer um pontinho alto. Novamente aqui, ó, no espaço da folhinha, eu vou fazer 2 pontos. No bloquinho, sempre vai permanecer ponto sobre ponto. No espaço da folhinha, eu vou fazer 2 pontos. Aqui dentro na folhinha, sempre um pontinho. E aqui, ó, aqui do outro lado, na correntinha da folhinha, 2 pontos. No bloquinho, eu vou fazer ponto sobre ponto. E assim, pessoal, fazendo 2 pontos para cada espacinho aqui da correntinha e um ponto alto na folhinha e ponto sobre ponto do bloco, eu vou contornar 5 folhinhas, ó. Já fiz 1, 2, vocês vão fazer a terceira, a quarta e a quinta. Aí eu volto. Prontinho, pessoal, contornei 1, 2, 3, 4, 5 folhinhas. Parei aqui no bloquinho. Agora, eu vou fazer aumentos dentro do espacinho da folhinha aqui, ó. Para cada espacinho de corrente, eu vou sempre fazer os 2 pontinhos altos. Só que agora, pessoal, dentro da folhinha aqui, ó, eu vou fazer 2 pontos. Venho aqui, ó, no espacinho, 2 pontos. O bloquinho vai continuar, ponto alto sobre cada ponto que eu tenho. A única coisa que vai mudar é que nas folhinhas da parte oval eu vou fazer 2 pontinhos aqui. E na lateral vai ser um pontinho, ó. Venho aqui na correntinha, eu trabalho 2 pontos na corrente. 2 pontos aqui, ó, no espacinho da folhinha, ó. 2 pontos no espaço de corrente. E aqui vai ser um ponto alto sobre cada ponto do bloquinho, pessoal, ó. Até chegar no último. Aqui, novamente, ó, vou fazer mais uma vez. No espacinho de corrente, 2 pontos. Dentro da folhinha aqui, ó, vai ser 2 pontos. 1 e 2. No espaço de correntinha, 2 pontos. E no bloquinho, ponto sobre ponto. E assim, com aumento, eu vou contornar aqui, ó, 11 folhinhas assim, tá bom? Aí eu volto. Pronto, pessoal, contornei aqui, ó, 11 folhinhas. Ao contar dessa folhinha até essa, contornei 11 folhas. Aqui me sobraram as 5 folhinhas que eu não faço aumento. Eu vou fazer igualzinho o outro lado, ó. Para cada espacinho aqui, ó, de corrente, eu faço 2 pontinhos. Dentro da folhinha, um ponto. No espaço de corrente, 2 pontos. O bloquinho vai permanecer ponto sobre ponto de novo. No espacinho de corrente, eu faço sempre 2 pontinhos. 1 e 2. Aqui na folhinha, um pontinho. No espaço de corrente, eu faço 2 pontos. E no bloquinho, eu trabalho ponto sobre ponto. E assim, vocês vão fazer até chegar aqui, ó, nas correntinhas dessa última folhinha, aí eu volto. Prontinho, pessoal, contornei aqui, ó, cheguei aqui, fiz 2 pontos nessa correntinha. E aqui, pra finalizar, eu vou trabalhar aqui, ó, um ponto sobre cada ponto até chegar no último pontinho aqui que eu tenho. Venho aqui, ó, no último pontinho aqui, em cima dele eu faço um ponto alto.
Agora, finalizada a carreira, a gente vai para a próxima. Pessoal, depois que eu finalizei, eu vou subir 2 correntes, vou virar minha peça. E agora aqui, ó, esse é o meu primeiro ponto. Vendo no próximo, faço o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto ponto. Fiz 6 pontos aqui. Eu vou fazer 3 correntes. Eu vou pular 3 pontos e venho no meu quarto. Agora, os meus grupinhos vai ser de 7 pontos. Cada um em um pontinho alto de base, ó. 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui, pessoal, só o primeiro grupo e o último vai ser com 6 pontos. Os demais, sempre eu vou fazer 3 correntes, vou pular 3 pontos e vou no quarto e vou fazer novamente o grupinho de 7 pontos, cada um em um pontinho alto de base. Fiz aqui, ó, 7 pontos. Aí, eu trabalho as minhas 3 correntes. Eu vou pular 3 pontos e venho no meu quarto. E, novamente, o total de 7 pontos. Feito 7 pontos, as 3 correntinhas de espaço. Vou pular 3 pontinhos e vou iniciar o bloquinho de 7 no quarto ponto, ó, e novamente faço 7 pontos. E assim, vocês vão fazer até ficar faltando o último bloquinho para finalizar. Vocês vão trabalhar bloco de 7 pontos, separado por 3 correntes, pulando 3 pontinhos, inicia o próximo bloco de 7. Vocês vão fazer até ficar faltando só um grupinho aqui, aí eu volto. Pessoal, fiz toda a sequência, ó, 7 pontos, separado por 3 correntes, pulando 3 pontos entre um bloco e o outro. Cheguei aqui para fazer o último grupinho com vocês. 3 correntes, vou pular 3 pontos e venho no meu quarto. Aqui eu vou fazer um pontinho alto sobre cada ponto que sobrou, ó. No último aqui, eu faço um ponto. Fiquei com 6 pontos aqui nesse bloco, ó, e 6 pontos no outro bloquinho. Pessoal, depois que eu trabalhei essa carreirinha, ó, essa carreira tá do lado certo, essa que eu trabalhei agora. Fiz o último ponto, eu vou fazer uma corrente e vou cortar o fio, pessoal. Por quê? Porque essa carreira, a próxima que vem e a outra, eu tenho que trabalhar do lado certo, então eu vou ter que cortar o fio. Se vocês não quiserem, vocês podem continuar, tá? Eu cortei o fio aqui, ó, e vou inserir o meu fio desse lado aqui, ó. Observe que tá do lado certo da minha peça. Por que, Samira, você tá fazendo isso? Porque senão a próxima carreira, a última, não vai dar pra ficar em relevo e fica muito feio. Eu vou cortar, essa carreira eu cortei o fio e vou inserir aqui a outra. Vai ficar 2 arremates, pessoal, mas pelo menos a peça fica perfeita, tá? Eu vou vir aqui, ó, vou laçar aqui uma vez na minha agulha. Eu venho em cima desse pontinho aqui, ó, do primeiro, e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Puxo e tiro 2 alcinhas. Venho no próximo ponto aqui, ó, faço o meu segundo ponto baixo. No próximo, o terceiro, no próximo, o quarto ponto baixo e no próximo, o quinto. Eu vou pular esse pontinho aqui, ó, fiquei com um total de 5 pontos baixos. Agora, pessoal, eu pulo esse ponto, eu venho nessa alça aqui, ó, e aqui sempre eu vou fazer 8 pontinhos altos aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz 8 pontos. Aqui na frente eu tenho um bloco de 7. Eu sempre vou pular 2 no início e 2 pontos no final. Ó. Pulo 2, vou no terceiro, faço um ponto baixo. No próximo, meu segundo ponto baixo e no próximo, meu terceiro. Enrolo o fio na agulha e venho novamente sempre no espaço de 3 correntes. Aqui eu vou fazer 8 pontos aqui dentro, pessoal, ó. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos. E aqui eu vou repetir, ó. Pulo 2, venho no terceiro ponto, faço um ponto baixo. No próximo, o segundo ponto baixo e no próximo, o terceiro ponto baixo. Enrolo o fio, pulo sempre esses 2 pontinhos e novamente no espaço aqui, ó,
de 3 correntes, sempre eu vou fazer 8 pontos aqui dentro, ó. 4, 5, 6, 7 e 8. Feitos os 8 pontos, eu vou fazer os 3 pontos baixos. Eu pulo 2 pontos no início, venho no terceiro, faço um ponto baixo. No próximo, segundo ponto baixo, e no próximo, meu terceiro. Enrolo o fio, aqui sobrou 2 pontinhos. Cheguei no intervalo de 3 correntes, aqui eu vou fazer 8 pontos de novo. Fiz 8 pontos, ó. Na frente eu tenho um bloco, eu pulo o primeiro, o segundo, venho no terceiro ponto, faço um ponto baixo. No próximo, segundo ponto baixo e no próximo, meu terceiro. Enrolo o fio na agulha e aqui eu venho novamente e faço os 8 pontos. Vocês vão fazer isso em toda a extensão aqui, ó, até vocês chegar aqui, ó, nesse espacinho. Essa carreira, pessoal, ela vai repuxar, mas a próxima deixa perfeito, tá bom? Eu vou repetir essa sequência aqui e já volto. Pronto, pessoal, fiz toda a sequência, eu quero mostrar isso pra vocês, ó. Essa carreira, ela repuxa, tá? Todas as peças que eu fiz do jogo, essa carreira repuxa e a próxima fica perfeito. Fiz toda a sequência aqui, ó, trabalhei os 8 pontos nesse último espacinho, eu vou pular um pontinho alto e ver no próximo. E aqui eu vou terminar com um ponto baixo sobre cada ponto alto. Eu vou fazer uma correntinha, pessoal, e eu vou cortar esse fio novamente pra mim vir do lado certo. Aqui, ó, fiz o último ponto baixo, vou fazer uma corrente e já cortei o fio. Por quê, Samila? Vocês lembram que as outras peças a gente fez em relevo? Se eu fizesse essa carreira aqui do lado avesso, não daria pra mim pegar em relevo. Então, é melhor ficar os arremates pra gente arrematar e a peça perfeita. Vamos lá. Aqui, pessoal, já coloquei a minha peça do lado certo. Eu vou vir aqui, ó, vou fazer uma laçadinha. Eu vou vir aqui nesse pontinho baixo aqui, ó, no primeiro ponto baixo. E vou fazer um pontinho baixo em cima dele. Tiro essas duas alcinhas, ó, formando um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Eu vou vir em cima do ponto baixo, ó, inserir a agulha dentro dele e vou fazer um ponto baixo fazendo um picô. Eu vou pular um ponto e venho no próximo, vou fazer um ponto baixíssimo aqui, pessoal, ó. Feito o ponto baixíssimo, eu vou pegar uma laçada e venho aqui no primeiro ponto dos 8 pontos. Sempre pegando a alcinha de trás, porque as outras peças a gente sempre pegou na alcinha de trás. Vou fazer um ponto alto, 3 correntes. Pego as duas alcinhas, faço um pontinho baixo. Vou no próximo ponto, trabalho um ponto alto. 3 correntes, pego aqui essas duas alcinhas, ponto baixo. Eu vou no próximo ponto, trabalho um ponto alto. 3 correntes, pego essas duas alcinhas, ponto baixo, formando um picô. Eu venho no próximo ponto, um ponto alto. Sempre pegando a alcinha de trás, ó. Tá vendo? Pra ficar o relevinho igual as outras peças. Eu tenho aqui, ó, 3 picô menor. Esse daqui não conta porque é daqui, ó, dos pontinhos baixos. Eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Pego essas duas alcinhas e faço um ponto baixo, formando um picô maior. No próximo ponto, eu trabalho um pontinho alto. 3 correntes para um picô. Pego essas duas alcinhas, pontinho baixo. Eu vou no próximo ponto e trabalho um ponto alto. 3 correntes. Pego essas duas alcinhas, faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto, um ponto alto. 3 correntes. Pego essas duas alcinhas, faço um ponto baixo. Vou no último ponto e trabalho um ponto alto. Todos os bicos vai ficar com 3 picô menor, um maior e 3 menor, tá? Intercalado por 8 pontos. Agora, pessoal, eu vou pegar uma laçadinha, eu vou pular os 3 pontos baixos e venho direto no primeiro ponto do próximo motivinho aqui de 8 pontos. E sempre eu tô pegando a alcinha de trás, pessoal. Eu introduzo a agulha aqui, ó, e faço o meu ponto alto. Feito o primeiro ponto, eu vou começar os picôs. 3 correntes, pego essas duas alcinhas, pontinho baixo, formei o picô. Pegando a alcinha de trás, vou no próximo ponto, um ponto alto. 3 correntes, pego essas duas alcinhas, ponto baixo. Vou aqui no próximo ponto, um ponto alto. 3 correntes, pego essas duas alcinhas, ponto baixo. Vou no próximo ponto, um ponto alto. Trabalhei 3 picô menor, agora eu vou fazer um com 5 correntinhas. Fiz 5 correntes, pego essas duas alcinhas, um ponto baixo. Deixa eu pegar aqui que soltou um fiozinho, pessoal, ó.
Pega as duas alcinhas, que é um ponto baixo. Formei o picô maior. No próximo ponto, eu trabalho um ponto alto. 3 correntes com picô menor, pega as duas alcinhas, ponto baixo. No próximo ponto, eu faço um ponto alto, 3 correntes, pega essas duas alcinhas, faço o meu ponto baixo. No próximo, um ponto alto. A gente não pula nenhum pontinho, pessoal. E vou seguindo, ó. 3 correntes, pego essas duas alcinhas, ponto baixo. No último pontinho, eu trabalho um ponto alto. Fica 8 pontos intercalados por picôs, pessoal, ó. Terminou? Aí eu enrolo o fio na agulha novamente, pegando a alcinha de trás aqui, ó, do próximo motivo de 8 pontos e vou novamente repetir. Feito o ponto alto, eu sempre faço um picô, que são 3 correntes, pega essas duas alcinhas, ponto baixo. No próximo pontinho, um ponto alto. 3 correntes, pega aqui essas duas alcinhas, ponto baixo. Vou no próximo ponto, um ponto alto. 3 correntes, pega essas duas alcinhas, ponto baixo. Vou no próximo ponto, um ponto alto. Toda vez que eu tiver 3 picô menor, aí eu faço um com 5 correntes. Pega essas duas alcinhas, faço um pontinho baixo. Vou no próximo ponto, um pontinho alto. 3 correntes, pega essas duas alcinhas, ponto baixo. Vou no próximo ponto, um ponto alto. 3 correntes, pega as duas alcinhas, ponto baixo. No próximo ponto, um pontinho alto. Sempre pegando a alcinha de trás para ficar o relevinho. 3 correntes, pega as duas alcinhas, pontinho baixo. Vou no próximo ponto, um ponto alto. Já enrolo o fio na agulha, pegando a alcinha de trás, vendo o primeiro ponto dos 8 pontos do próximo motivo. E assim, pessoal, ó, vocês vão fazer toda a extensão da nossa peça. Até chegar aqui, ó, nesse último motivo, vocês vão fazer ele, eu volto para finalizar aqui. Vamos lá. Pessoal, trabalhei aqui a repetição em toda a minha peça, fiz o último ponto alto aqui. Agora, eu tenho aqui 5 pontos baixos. Eu vou pular o primeiro, o segundo, vendo o terceiro. Faço aqui, ó, um ponto baixo. 3 correntes, pego aqui essas duas alcinhas, faço um ponto baixo formando um picô. Deixa eu pegar de novo que soltou a alcinha. Agora, eu venho no último ponto baixo, ó, eu pulo um e venho no último e trabalho um ponto baixo nele. Ficando assim, ó. Trabalhei em toda a extensão da minha peça, ó. O bico, ó. Tá vendo? Agora, eu vou fazer um acabamento aqui com vocês, ó. Aqui onde eu parei, eu vou fazer 3 correntes. Aqui mesmo onde eu parei, ó, 3 correntinhas para um picô. Eu vou vir pegar a alcinha do ponto baixo aqui, ó, pegar as duas alcinhas e vou fazer um ponto baixo formando outro picô. Agora, eu vou vir aqui, ó, nessa carreirinha de ponto alto, vou introduzir a agulha entre um ponto e outro e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. 3 correntes, pega aqui essa alcinha, ó, e faço um ponto baixo. Agora, eu vou nessa outra carreirinha aqui, ó, entre um ponto e o outro, um ponto baixíssimo. 3 correntes, pega aqui essas duas alças, ponto baixo. Eu venho na próxima carreira aqui, ó, entre um ponto e o outro e faço um ponto baixíssimo. 3 correntes, pega essas duas alças, ponto baixo. Eu venho aqui, ó, entre um ponto e o outro, eu não pulo nenhuma carreira, ó, ponto baixíssimo. 3 correntes para um picô, sempre pega essa alcinha do ponto baixíssimo e faço um ponto baixo. Agora, eu venho na próxima carreirinha, ó, ponto baixíssimo. E vai ficando assim, pessoal, a gente não pula nenhum pontinho, ó. 3 correntes para um picô, pega essa alcinha, ó, faço um ponto baixo. Agora, eu venho na próxima carreirinha da frente, entre um ponto e o outro, ponto baixíssimo. 3 correntes, pega essa alcinha aqui, ó, do ponto baixíssimo, faço um ponto baixo. Agora, eu venho na carreira branca, ó, entre um ponto e o outro, eu faço ponto baixíssimo. 3 correntes, pega essa alcinha do ponto baixíssimo, faço ponto baixo formando picô. Agora, eu venho nesse espacinho do ponto X. Ponto baixíssimo. 3 correntes, pega essa alcinha aqui, ó, do ponto baixíssimo, faço ponto baixo formando picô. Agora, eu venho aqui, ó, nesse outro lado do ponto X e faço um ponto baixíssimo. 3 correntes, pega aqui a alcinha do ponto baixíssimo aqui, ó, faço o ponto baixo. Agora, eu venho aqui, ó, na carreira branca, faço um ponto baixíssimo. 3 correntes, pego a alcinha aqui, ó, do ponto baixíssimo, ponto baixo.
Agora, pra finalizar aqui, pessoal, eu vou vir bem em cima aqui, ó, desse pontinho alto aqui, pegando a alcinha dele. E aqui eu não vou fazer ponto baixíssimo, eu vou fazer um pontinho baixo aqui, ó. Bem aqui, ó, bem no topo aqui do ponto. E ficou assim, ó. A gente fez um acabamento aqui, ó. Agora, pessoal, eu vou descer aqui fazendo uma carreirinha toda de ponto baixo, ó. Eu vou vir aqui, ó, na alcinha desse próximo ponto, ó, vou fazer um pontinho baixo nele. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, pegando na alcinha, um ponto baixo. Aqui eu tenho uma corrente. Eu vou introduzir dentro da corrente e vou fazer um pontinho baixo. Aí eu chego aqui, ó, no próximo ponto, um ponto baixo. E vou fazendo assim, ó, até eu terminar toda a minha lateral, ó. Para cada alcinha do ponto alto, eu faço um ponto baixo. No espacinho de corrente aqui, ó, introduzo a agulha e faço um pontinho baixo. Novamente, desço aqui, ó, com um ponto baixo sobre cada pontinho alto aqui, ó. No espaço de corrente, introduzo a agulha aqui dentro e faço um ponto baixo. Cheguei no último bloquinho. Trabalho um pontinho baixo sobre cada alcinha do ponto alto, ó. Cheguei aqui no último, vou fazer um ponto baixo. Ficando assim, ó. Pronto, pessoal, fiz aqui, ó, o último pontinho baixo aqui, ó. Aqui eu tenho espacinho de corrente. Eu não vou fazer ponto baixo. Eu vou pular aqui, ó, pra cima desse primeiro pontinho alto aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo em cima desse pontinho aqui. Aqui agora, pessoal, para cada espacinho entre um ponto e o outro, eu vou trabalhar, ó, nesse primeiro eu vou fazer um pontinho baixo, porque aqui eu já fiz um. Eu venho aqui, ó, em cima dessa carreira, ó, vamos aqui, ó, no espaço, trabalho 2 pontinhos baixos. Eu pulo aqui para o próximo espaço, entre um ponto e o outro, trabalho 2 pontinhos baixos. Aqui, ó, entre a carreira e a outra, ó, 2 pontos baixos. Entre um ponto e o outro, perdão, faço 2 pontinhos baixos, ó. E assim, ó, a gente vai fazer um acabamento aqui, ó. Novamente aqui, ó, na próxima carreira, faço 2 pontos baixos. Venho aqui, ó, entre um ponto e o outro, 2 pontos baixos. E eu vou fazendo assim, ó, até a gente terminar todo o contorninho aqui, ó. Fazendo 2 pontinhos baixos entre um ponto e o outro. Vou no próximo, ó, 2 pontos baixos. Venho aqui, ó, entre a carreirinha e a outra, trabalho 2 pontos baixos. Entre a carreira e a outra, não, entre um ponto e o outro, pessoal, ó. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, como vai ficando, ó, fica uma gracinha. Aqui, pessoal, ó, nesse espacinho, ó, esse daqui, ó, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho uma carreira e aqui tem outra. Esse espacinho eu vou fazer só um pontinho baixo, vou desmanchar. Aí eu venho nessa carreirinha, ó, e faço só um ponto baixo aqui, ó. Fica um ponto baixo em cada carreira, igualzinho aqui, ó. Feito isso, aí eu vou pular essa corrente e venho aqui, ó. Eu já vou subir aqui, ó. No pezinho desse ponto alto, eu venho e já trabalho um ponto baixo direto. Aí, eu vou subir, ó, com ponto baixo sobre cada argolinha do ponto alto, ó. E aqui a gente faz aqui a curvinha, eu vou até desmanchar pra fazer com vocês, ó. Fui fazendo 2 pontos baixos em cada espacinho entre um ponto e o outro, e aqui eu tenho 2 carreirinhas pra finalizar. Nessa carreirinha eu faço um ponto baixo entre um ponto e o outro, e aqui na próxima também. Vai ficar igualzinho aqui, ó. Chegou aqui, ó, eu pulo essa correntinha e venho direto nesse ponto aqui, onde é a alcinha, ó. Faço um ponto baixo. E aqui eu vou subir aqui fazendo um ponto baixo sobre cada argolinha do ponto, ó. No espaço de corrente eu introduzo aqui dentro e faço um ponto baixo. Cheguei no primeiro ponto do bloquinho, ó, pegando só na alcinha, faço um pontinho baixo sobre cada ponto alto que eu tenho, pessoal, ó. E assim a gente vai subindo o contorno igualzinho eu fiz do outro lado. Dentro do espaço, um ponto. Aqui, ó, pegando na alcinha de cada ponto, eu faço um pontinho baixo. No espaço de corrente, introduzo a agulha dentro aqui, ó, e faço um ponto baixo. Eu subo com o contorninho, ó, fazendo um ponto baixo até chegar no último ponto, ó. Pronto, ó. E aqui ficou feito aqui, ó, o contorninho do nosso tapete, ó. Agora aqui, pessoal, eu vou fazer 3 correntinhas
pega aqui essa alcinha do... Pode pegar aqui, ó, pegar as duas alcinhas do ponto baixo e vou fazer um ponto baixo formando um picô. Feito isso agora, eu vou vir aqui, ó, sem pular nenhuma carreirinha. Eu venho nessa mesma que eu tô aqui. Vamos na próxima, pra ficar mais... Eu pulo ela e venho aqui, ó, na carreira branca. Faço o ponto baixíssimo. Aí, esse picôzinho fica em cima da carreira verde. Aí, eu vou começar aquela sequência 3 corrente. Pega essa alcinha, ponto baixo. Feito o ponto baixo, aí eu venho aqui na próxima carreira, que é a do ponto X, ó, ponto baixíssimo. 3 correntes, pega aqui essa alcinha, faço um ponto baixo. Eu vou aqui, ó, na próxima espacinho do ponto X, faço o ponto baixíssimo. 3 correntes, pega essa alcinha, ponto baixo. Vou na carreira branca, entre um ponto e o outro, ponto baixíssimo. 3 correntes, pega essa alcinha, ponto baixo, formando o picô. Eu vou aqui na próxima carreira, entre um ponto e outro, ponto baixo. 3 correntes. Pega essa alcinha, ó, ponto baixo, formando o nosso picô. Agora, eu venho aqui, ó, entre um ponto e outro, na próxima carreira, ponto baixíssimo. 3 correntes. Pego sempre essa alcinha do ponto baixíssimo, pessoal, faço um pontinho baixo. Feito isso, ó, vou na próxima carreira, ponto baixíssimo. 3 correntes. Pega essa alcinha, ponto baixo. Vou na próxima carreirinha, ponto baixíssimo. 3 correntes. Pega essa alcinha, ponto baixo. Aqui, ó, venho nessa carreirinha, faço um ponto baixíssimo. 3 correntes. Pega aqui essa alcinha, ponto baixo, formando o picô. Agora, eu venho aqui, ó. Eu vou vir, deixa eu ver aqui, em cima desse picôzinho aqui, ó, do pontinho baixo, a gente tem um ponto baixo aqui, ó, introduz dentro dele e faço um ponto baixíssimo aqui. E agora, eu já posso cortar o fio. Eu vou cortar o fio, pessoal, e eu volto com o resultado pra vocês verem como ficou. Olha que gracinha. Vamos lá ver. Prontinho, pessoal, tá aqui o resultado final. Olha como ficou o nosso tapete. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui, compartilha esse vídeo. Se puder, se inscreva no nosso canal e fiquem ligadinhos, porque vai ter muita novidade. Até a nossa próxima aula. Tchau!